Olá, muito bom dia a todos. Vamos fazer o resumo da lição bíblica de Escola Dominical. Amém? Lição de número 7. O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Então, o que nós devemos reconhecer como discípulos? Que a nossa segurança vem de alguém. Mas vem de quem? De Deus. Texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus nos deu um espírito de temor, não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo. Observe que a palavra espírito é letra minúscula, porque está falando do espírito do homem. Tá? Fala do homem, tá bom? Na verdade aplicada, ele resume dizendo o seguinte: é possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão com confiança em Deus. Concordo plenamente. É possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão com confiança. Mesmo que você tenha limitações na sua vida, cumpra o ministério que lhe foi dado com confiança. Amém? Em Deus, fidelidade e no poder do Espírito Santo. Então, confiança e fidelidade. Cumprir o seu ministério com confiança e com fidelidade. Temos os 3 objetivos da lição, que é ensinar que a capacitação ministerial vem de Deus. 2, mostrar que a maturidade não tem a ver com a idade. Maturidade não tem a ver com a idade. E 3, falar que não há ministério sem aliança com Deus. Concordo plenamente. Esses 3 objetivos estão nas 3 partes da lição. Parte 1, parte 2 e parte de número 3. Então, na parte 1, o que nós vamos falar? Capacitação ministerial. Então, o tópico 1 da lição toda, que é do 1 até o 1.3, a 1.3 vai falar sobre capacitação do ministério. O texto de referência é Jeremias capítulo 4, capítulo 1, né? Verso 1 até o verso 9. Então, a parte 1, nós vamos falar sobre capacitação ministerial. O que nós vamos abordar na parte 1? Capacitação ministerial. Ore para que o discípulo de Cristo supere sua insegurança, confiando sempre em Deus. Ah, tá, mas... Peraí, presbítero de volta. Mas nós podemos ficar inseguros? Sim. Agora, quando nós confiamos em Deus, nós não devemos ficar inseguros. Por quê? Nós temos a segurança de Deus. O Salmo 125 fala sobre isso aí. Nós temos a segurança de Deus na nossa vida. Então, nós como crentes não podemos ficar inseguro e viver inseguro, porque nós temos uma confiança protetora sobre as nossas vidas. Amém? A introdução vai falar sobre a vida do jovem Jeremias, quando ele foi chamado cedo ao ministério profético. Foi lhe dada uma responsabilidade cedo, mas a pergunta é, ele tinha capacitação? Tinha. Ele tinha chamado? Tinha. Ele era preparado? Era. Então tá aqui, ó. Apesar disso, não era uma criança. Eu sempre digo isso aqui, Jeremias queria se passar por uma criança, tá? Mas ele era adulto. Se você ler o capítulo 1, versículo 1 em diante, verso 5 em diante, né? Você vai ver lá que quando Deus chama ele para o ministério profético, ele falou que não sabia se expressar bem, falar bem, porque ele era uma criança, mas ele não era uma criança. Ele era um adulto e não uma criança. Tá? Não era uma criança como dizia ser, mas um profeta, com Deus, como Deus o via. Essa diferença o fez exercer seu ministério por mais de 40 anos. Então ele exerceu o ministério dele por mais de 40 anos e foi chamado de o profeta chorão. Profeta das lágrimas, profeta chorão. Então, a parte 1 vai falar o quê? Deus capacita.
Talvez você fique aí dizendo, mas Senhor, eu não tenho nenhuma qualificação, eu não tenho nada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Fica tranquilo. Quem capacita você é Deus. Ele que dá, ó. Deus capacita. Jeremias expôs a sua juventude como impedimento para o ofício profético, assim como Moisés. Então você observe que Moisés primeiro, né, depois Jeremias, colocaram incapacidade ao seu ministério para Deus. Moisés lá atrás falou que ele não sabia falar. Observe, ele não sabia falar e queria basicamente fugir do compromisso e da responsabilidade que Deus tinha dado para ele. Ele fala que não sabia falar. Jeremias mais tarde fala que ele era uma criança. Só observe, os dois mostraram para Deus serem incapazes de atender ao chamado. Mostraram-se incapacitados, mas esqueceram quem dá capacidade ao homem é Deus. Então aqui, ó. Tá? Ele sentiu medo por não saber falar. Quem é? Moisés. Mas, ao não esconder suas fraquezas diante do enorme desafio, ambos foram capacitados por Deus. Observe que mesmo eles colocando diante de Deus as limitações deles, tá? Deus os capacitou. Ei, não importa qual é a sua limitação, deixa Deus capacitar você. Tá? Deixa Deus capacitar você, que é o tópico 1.1. Deus não mina, mas forma. Tá? Mas forma. Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, foi claro ao dizer, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém. Deixa ninguém desprezar a sua mocidade. Jovens, adultos ou idosos, ao serem chamados por Deus, nunca são mimados, mas formados. Já pensou você ficar mimando ali? Ah, não, filho, você... Já pensou se Deus passa a mão na cabeça de Jeremias? Ah, não, Jeremias, você é uma criança, concordo. Você é um bebê. Você é um bebezinho. Fica ali mimando. Daqui a pouco você forma pessoas cheias de mimo. O que tem de pessoa cheia de mimo, mimado na obra de Deus, é demais. Por quê? Você fica ali, ah, não, tá bom então, filho. Você não precisa ir, não. Se Deus tivesse tratado Jeremias como criança, igual ele falou que era, Deus não ia enviar ele. Mas Deus falou, não, Jeremias, você vai. Vai. E não digas que você é uma criança. Deus repreendeu Jeremias. Não fique falando que você é uma criança. Tá? Resumindo o tópico aqui. Então, Deus não mima, Deus forma. Uma pessoa mimada será fraca e vulnerável. O que é prejudicial à obra de Deus. Concordo. Uma pessoa mimada, ela se torna uma pessoa fraca e vulnerável, porque é mimado. Às vezes nós, como pai, criamos nossos filhos com muito mimo. Depois o que acontece? Lá na frente, quando vão enfrentar uma situação, eles ficam fracos e vulneráveis. Sabe por quê? Tem um mimo do pai, tem um mimo da mãe. Ei, não fica mimando muito seu filho, não. Cuidado. Não fica mimando muito ele, não. Senão se torna fraco e vulnerável. Por quê? Aí ele vai sentir que está faltando o seu mimo. Tá? Então, isso aqui é o que a palavra está dizendo. Tá? É repleta, porque a obra de Deus ela é repleta de desafios. Não precisa de pessoas mimadas. Precisa de pessoas formadas e não mimados. Tá? O tópico 1.2. Deus não poupa, mas prova. Deus não queria saber se Jeremias estava se passando por uma criança na formação de um adulto. Não. Deus prova. O que Deus prova? Lealdade, capacidade, obediência. Aqui, ó. José sonhou que governaria, mas ao contar seus sonhos, seus irmãos foi ridicularizado e desprezado por ele. José, mesmo escolhido por Deus, sofreu muito. Ele foi vendido como escravo, caluniado, preso em terra estranha. Deus não poupa seus filhos de prova. Não.
Você está achando que por ser filho de Deus não tem prova? Tem. Todo filho de Deus passa por prova. Ah, não, é meu filho, só porque é meu filho, eu não vou deixar ele passar por nada. Não, é meu filho, não, não vai sofrer não, fica mimando seu filho. Não, é meu filho, eu não vou deixar ele passar por nenhuma prova, vou proteger você, tá, filhinho? Não, Deus não poupa ninguém, mas ele prova. Ele prova. Aqui está o segredo. Ó. Jesus disse que o servo não é maior que o seu senhor, deixando claro que as tribulações são enfrentadas por seus seguidores. As provas servem para aprovar. Nenhuma prova vem para desaprovar, vem para aprovar. 1:3. Deus não ilude, transforma. Você já viu Deus iludir alguém? Deus não ilude ninguém, Deus transforma a pessoa e não ilude ninguém. Ó, Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu informação que iria onde fosse levado e diria o que deveria ser dito. Mesmo sendo tímido, Jeremias recebeu o ofício de profeta e exerceu por mais de 40 anos. Aqui está o grande segredo. Deus mudou sua condição para cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Ele não foi iludido, ele foi transformado. O que não te desafia, não te transforma. Deus falou a Jeremias, você vai, porque você, Jeremias, vai ser um muro forte. Você vai ser um muro forte, você vai ser uma cidade forte, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Vai, Jeremias, porque o meu poder sobre você vai transformar você numa pessoa forte. Parte 2 da lição. Lembrando que é apenas resumo. A parte 2 da lição, nós vamos falar sobre maturidade. Maturidade é velhice? Não. Maturidade não é velhice. Não é velhice. Juventude e maturidade. Será que tem algum jovem maduro? Essa é a pergunta. Será que tem algum jovem maduro? Tem. Tem muitos jovens aí que têm uma cabeça de uma pessoa mais velha. Tem muitas crianças que têm uma cabeça de pessoa velha, tem maturidade. Tem criança com maturidade. Assim como tem velho, criança. E tem velho, maduro. Tá? Maturidade. Então aqui, ó, juventude e maturidade. Existem jovens maduros, ó, maduros, capazes de desempenhar um ministério extraordinário, como foi José, que se tornou o governador do Egito com 30 anos. Foi maduro e extraordinário. A princípio, você vê um jovem da idade de José, você não acha que ele tinha capacidade. Mas José tinha maturidade de sobra. E a gente vê na nossa sociedade hoje, pessoas com grande capacidade também de experiência. Então, maturidade não é velhice, não. Tá? Maturidade não é velhice. Tem muita gente achando que maturidade é velhice. O ministério não exige idade, mas exige maturidade. Eu já vi obreiros entrar na escala com 15 anos. Eu já vi obreiros entrar na escala com 15 anos. Já. Eu entrei na escala com 17. Eu entrei na escala com 17. Hoje estou com 57. Olha quanto tempo faz. Maturidade. Estado, condição de estrutura, forma, função ou organismo. No estado adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Então entenda uma coisa aqui, maturidade não é velhice. Então o ministério não exige
O ministério não exige idade, mas maturidade. Se você for para a Bíblia, tem um caso verídico na Bíblia de Josias, que começou a reinar com 8 anos. Ele tinha maturidade? Tinha. Tanto é que ele começou a governar com firmeza e Deus estava com ele. Tá vendo? Uma criança de 8 anos com maturidade. Tem criança de 8 anos, 10 anos que tem uma maturidade de adulto. Parece que já são adultos, com responsabilidade, com compromisso muito grande. Então aqui, não exige idade, mas maturidade. Tá? Jeremias se achava uma criança incapaz de levar uma dura mensagem de Deus ao povo, o que abandonou o Senhor e corria o risco de ser destruído. Ele se mostrou maduro, falando com reis e sacerdotes e profetizando sobre diversas nações, como Deus disse. A outra parte aqui, não ser neófito. O termo neófito, no tópico 2.1, significa uma planta jovem, exuberante, verde, denotando falta de amadurecimento. Neófito. Pessoas que não têm maturidade. Paulo diz que o líder não deve ser neófito. Timóteo sentiu na pele o que alguns jovens ministros sentem, a resistência por parte dos mais velhos. Timóteo era jovem, mas não neófito. Jamais deixou de se submeter à liderança de Paulo, diferente de Diótrefes, que não se submetia ao seu líder, o apóstolo João. Observe que Timóteo não era neófito, era muito experiente e maduro. Ele era jovem e maduro. Ele lidou com velhos, terceira idade. Ele teve que lidar com pessoas mais velhas do que ele, talvez um pouco mais idôneo do que ele, mas ele aprendeu com a avó, com a mãe e com Paulo, tá? Como lidar. Então esse é o tópico 2.1. O 2.2, estou resumindo bem a lição, o 2.2 vai falar sobre ter responsabilidade e excelência. Eu conheço muitas pessoas que não são maduros, não têm maturidade, mas têm responsabilidade e excelência. Assim como eu conheço muitos que têm maturidade e falta essas coisas nele. O apóstolo Paulo ensina: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como o Senhor, e não como os homens. Fazer com o coração. Fazer a obra de Deus sem fazer com o coração. Não pode fazer de qualquer maneira. Tá? Esse é o tópico 2.2. Lembrando que é um resumo da escola bíblica dominical. Jeremias tinha essa responsabilidade ministerial, diferente de outros profetas de sua época que enganavam o povo, falando apenas que eles queriam ouvir, mesmo sendo mentiras e não profecia de Deus. A excelência do seu chamado estava em ser um profeta verdadeiro. Tá? Verdadeiro. A verdade de Deus não pode ser rejeitada e as mentiras dos homens aceitas, mas isso leva à maldição. Gaio e Demétrio foram reconhecidos porque andavam na verdade, eles eram responsáveis em seu serviço. Em seu serviço a Deus, com a igreja, com os irmãos e com o seu líder. Então, duas coisas importantes. 2.3 da lição vai falar sobre dar bom testemunho. Talvez o que está faltando em muitos por aí é o bom testemunho. Não tem. Prega uma coisa, mas vive outra. Não dá um bom testemunho. Infelizmente. Timóteo dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo. E dava. E deixava um rastro por onde ele passava, que todo mundo falava: aquilo lá serve a Deus mesmo, hein? Aquilo lá, de fato, ele serve mesmo a Deus. Isso é muito importante. Dar um bom testemunho. Assim como Gaio e Demétrio, reconhecido pela igreja e pelos irmãos da igreja. Gaio tinha um ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes, que iam de um lugar para o outro, pregar o evangelho. Demétrio foi um cristão gentil, que por seu testemunho e fidelidade, foi considerado um homem de boa reputação e sempre leal à verdade.
Diótrefes não passava de um discípulo insubmisso, ambicioso, arrogante. Por isso foi repreendido pelo apóstolo João. Ao impor sua liderança, dava péssimo testemunho. Falta de maturidade. Então aqui eu falei na parte 2 sobre maturidade. Maturidade não é velhice. Não confunda, tá? Não confunda maturidade com velhice, não é. E a terceira parte e última, falar que não há ministério sem aliança. Gente, todo ministério com Deus exige uma aliança. Aliança e compromisso é a parte 3 da lição. O ministério é dado por Deus a quem escolhe, a quem ele escolhe. O ministério é dado por Deus a quem ele escolhe. Tem um bocado de pessoa por aí achando que eles já são escolhidos. Mas quem escolhe é Deus, não é você. Jesus falou isso aqui, ó. Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu quem escolhi vocês. Está exatamente no texto de João 15, 16. E com quem faz aliança? O termo aliança no hebraico é rit, que significa acordo, compromisso, pacto. Toda aliança pressupõe compromisso, que devem ser respeitados e cumpridos. E 3.1. Se você tem aliança e compromisso, você tem que fazer o quê? Manter-se firme. Manter-se firme. O ministério é um desafio e não é à toa. E não à toa. Deus se apresenta a diversos homens, dando-lhes ânimo. Jesus, quando estava prestes a passar pelo seu martírio, pela redenção da humanidade, suou gotas de sangue. Porém, manteve-se firme para cumprir sua missão. Embora no início do seu chamado, Jeremias tenha se mostrado titubeante ao ouvir Deus sobre o propósito que cabia a ele como profeta seguir em frente, exercendo um dos ministérios mais longos, cerca de mais de 40 anos. Profícuos, por causa das suas duras profecias, Jeremias foi preso, mas não calou, honrando a aliança e o compromisso que ele com aquele que o chamou. Olha aí, ele manteve firme. Olha, e não é fácil você se manter firme diante de perseguições, calúnias, inveja, fofoca, disseminação. Jeremias passou por tudo, foi preso, mas ele se manteve firme. Uma pessoa maduro é uma pessoa firme. Uma pessoa firme. Passa o que passar, ele está ali, ele não recua. Um mau discípulo é dominado pela insegurança. Sentir-se inseguro diante de uma tamanha responsabilidade como Jeremias, que anunciava a redição à Babilônia, sendo considerado traidor, faz parte da natureza humana, mas na palavra de Deus revela que é possível prosseguir e cumprir a missão, movido pela confiança em Deus. Convicção em Deus. Convicção da chamada divina e pelo poder do Espírito Santo. Quando você disser que fará algo, vá até o fim. Vá até o fim. Uma maneira certeira de quebrar a confiança com os outros é deixar de cumprir seus compromissos. A maior aliança foi feita com sangue. Parte 3.2, resumo, diz defender a verdade. Eu acho que esse aqui é o maior escudo de um obreiro ou de um crente geral. Defender a verdade a punhos e dentes. Defender a verdade a punhos e dentes. Gai Demétrio andava na verdade. Jeremias foi fiel ao Senhor e à mensagem que transmitia. Mesmo em um tempo de crise, no qual muitos profetas mentirosos anunciavam mensagens diferentes, esses falsos profetas pregavam paz, segurança e vitória sobre a Babilônia. Jeremias dizia que os babilônios destruiriam tudo. A defesa da verdade leva Jeremias à prisão, sequestro e ameaça de morte. Um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir e não precisam ouvir, como fez Jeremias. Tem que ser firme e defender a verdade até o fim. Tem pessoa que não defende a palavra, a verdade. E qual é a verdade? Essa aqui, ó. Não a defende.
3.3 e último resumo dela, e até o fim em seu chamado. É a parte 3.3. E até o fim em seu chamado. É a parte 3.3. Na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava suas leis e adoravam outros deuses. Eles viviam entre um rei que levava o povo a Deus e outros reis que levavam o povo do tipo de desobediência. Jeremias foi chamado para pregar contra essa inconstância. Rapaz, não é fácil. Pregar sobre aquela inconstância do povo, vai, vem. O que é inconstância? Uma hora o povo é crente. Inconstante, uma hora o povo adora a Deus, uma outra hora desobedece. Uma hora o povo é fiel, outra hora o povo é rebelde. Isso é inconstância. Inconstância é uma coisa que vai, vem, vai, vem, vai, vem. É igual pessoas levadas pelo vento de doutrina. Ele vai para lá, daqui a pouco ele vem para cá. São pessoas que não são constantes, eles são o quê? Inconstante. Paulo ensina isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém? Então, não pode ser inconstante. Por isso trouxe palavra de juízo. Assim enfrentaria forte oposição com a queda de Deus, com a ajuda de Deus, cumpriria o seu chamado até o fim. Jeremias, ele morreu, não foi de uma forma fácil, não. Foi bem trágica. Se não me engano, ele foi cerrado no meio. Mas porque, defendeu a verdade. Hoje, muitas pessoas não querem pagar o preço, infelizmente, e defender a verdade até o fim. Não querem. Infelizmente, não querem defender a palavra da verdade de jeito nenhum. Conclusão. Ser fraco e inseguro não é um problema para Deus. É a conclusão. A questão é manter-se assim como fez Diótrefes e não aceitava a correção. Por isso, foi um péssimo discipulador. Assumir suas vulnerabilidades e apresentá-las a Deus é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado. Então, apresente para Deus as suas vulnerabilidades e deixa Deus cuidar e tratar muito bem. Amém? Então, eu ensinei aqui hoje a lição de número... Qual foi a lição que eu ensinei aqui hoje? A lição de número 7. O verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Tá bem? Graça e paz. Não se esqueça, se inscreva no canal Foco na Mensagem. Compartilhe, deixe o seu like, tá? E venha conhecer um pouquinho do meu canal. Que o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, possa estar te abençoando, te guardando, te dando livramento e te dando vitória. Amém? Graça e paz. Ative o sininho e deixe o seu like. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.